Como fazer um curativo? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. Deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer curativos, cuidar de feridas limpas, feridas infectadas, o tratamento e o procedimento correto para realizar um curativo. Então fique conosco até o final deste vídeo para você não perder nenhuma informação que é muito importante. E se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar, confira o primeiro link abaixo na descrição do vídeo. No momento do trauma, são interrompidas as conexões vasculares e nervosas, sendo que quanto mais extenso o traumatismo, maior é o número de elementos lesados. Podem ser encontradas nas feridas tecidos desvitalizados, sangue extravasado, micro-organismo ou corpos estranhos, como terra, fragmento de madeira, vidro e outros, dependendo do tipo de acidente e do agente causal. Após lesões tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a cicatrização, considerando um processo extremamente complexo, composto de uma série de estágios interdependentes e simultâneos envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos. Conforme a intensidade do trauma, a ferida pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas da superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais calibrosos, músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou ósseos. Independentemente da etiologia da ferida, a cicatrização segue um curso previsível e contínuo, sendo dividida didaticamente em 3 fases: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. O cuidado com a ferida traumáticas é determinada pela forma como são tratadas. Cada tipo de fechamento da ferida tem um efeito sobre a cicatrização. Pode ocorrer cicatrização por primeira, segunda ou terceira intenção. Os objetivos do curativo são a proteção da ferida, prevenção de infecção em caso de fechamento por segunda intenção ou uso de dreno e facilitação do processo de cicatrização. A escolha do curativo irá depender do tipo de procedimento, do tamanho da ferida, da presença de drenagem ou sinais de infecção do sítio cirúrgico. Feridas limpas. Nas feridas limpas, não drenadas, recomenda-se o uso do curativo nas primeiras 24 horas, após a cirurgia. Se a incisão estiver seca, recomenda-se limpeza com água e sabão e secagem com gás estéril. Não é recomendado o uso de PVP nestas feridas. Não há evidências de prejuízo à cicatrização e de aumento de infecção em feridas descobertas. Se houver saída de secreção serosa ou sanguinolenta, a limpeza ela deve ser feita com soro fisiológico estéril, repetindo-se quantas vezes for necessário até a interrupção da drenagem. Cobertura de incisão é recomendável para evitar que a secreção suje a roupa de cama e do paciente. Esta cobertura ela pode ser feita com uma única compressão de gás estéril, com no mínimo de fita adesiva ou curativo adesivo sintético. Em caso de indicação de cobertura em feridas limpas, a literatura aponta vantagem para o uso de gaze seca e esparadrapo, quando comparada com materiais sintéticos. As coberturas devem ser limitadas somente ao local da incisão. Coberturas semi-oclusivas, filmes plásticos, são parcialmente permeáveis e impedem o contato com a substância contaminada, podendo ser utilizados neste tipo de ferida, especialmente quando é utilizada sutura intradérmica. O seu fator limitante é o aumento de custos.
Feridas infectadas. O processo de cicatrização só será iniciado quando o agente agressor foi eliminado e o exudato e os tecidos desvitalizados retirados. Fundamental nesta situação é a limpeza meticulosa. O excesso de exudado deve ser removido, juntamente com exotoxinas e debris, pois a presença desses componentes pode retardar o crescimento celular e prolongar a fase inflamatória, que prejudica a formação do tecido de granulação. A limpeza pode ser realizada com solução fisiológica estéril, com auxílio de gaze ou seringa, até o final do processo infeccioso, e os curativos deverão ser trocados sempre que saturados. O uso da solução fisiológica limpa e umedece a ferida, favorecendo a formação do tecido de granulação, amolecendo os tecidos desvitalizados e favorecendo o debridamento autolítico. As soluções antissépticas, em sua maioria, não são indicadas para feridas abertas, por apresentar aumento das reações inflamatórias e dificultar o processo de cicatrização. Existem alguns fatores que interferem no processo de cicatrização. Alguns fatores sistêmicos são oxigenação e perfusão tecidual deficientes, distúrbios nutricionais, presença de infecção, distúrbios do sistema hematopoético, distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos, distúrbios neurológicos, tabagismo, distúrbios de coagulação, distúrbios vasculares, imunossupressão, falência renal, uso de corticoides, radioterapias e quimioterapia, idades extremas e doenças crônicas. Fatores locais também são importantes: presença da infecção, presença de corpos estranhos, tecidos necróticos e crostas, ressecamento, edema, presença de fricção e cicalhamento, localização da ferida. Tratamento: antibióticos tópicos em feridas. O uso de agente antimicrobiano tópico é muito restrito e deve ser indicado mediante avaliação criteriosa de sua toxicidade celular. Vários antimicrobianos tópicos já foram e ainda são utilizados na prática médica de forma ritual e muitas vezes irracional. Drogas como aminoglicosídeos, polimixina, clindamicina, eritromicina, cloranfenicol, tetraciclina e rifamicina são disponíveis em apresentações tópicas em diversos veículos isolados ou combinados. Os aminoglicosídeos têm baixa penetração nos tecidos, não agem em metabolismo anaeróbico e podem levar a dermatite de contato. Existem poucos dados sobre o uso de clindamicina, eritromicina e polimixinas. A rifamicina, amplamente divulgada, apresenta o inconveniente de alterar a coloração dos tecidos, dificultando o acompanhamento e induzindo a resistência rapidamente. Não existe hoje consenso quanto à indicação de profilaxia ou tratamento tópico para as infecções. Combinação de esquemas tópicos com orais ou parenterais não é desejada. Discussão maior é o uso de cimento impregnado com antimicrobianos em ortopedia, que possui indicações rigorosas. Iodo aquoso é um composto orgânico atualmente não indicado para tratamento de feridas, considerando que não reduz a incidência de infecção nas feridas, não age na presença de materiais orgânicos e eleva o nível sérico de iodo. Iodo desgermante só deve ser utilizado em pele íntegra, com a finalidade de remover sujidades e reduzir a flora transitória e residente, devendo ser retirado após o uso. Tem indicações também na degermação de pele
mãos, áreas cirúrgicas e procedimentos invasivos. O degermante alcoólico, que é indicado para uso em pele íntegra, após degermação nas mãos, com a fidelidade de fazer luva química e demarcar a área operatória, reduzindo a flora da pele. A solução fisiológica é utilizada para a limpeza de todos os tipos de feridas e inserção de catéteres venosos e arteriais por ser inócua. Clorexidina não é inativada na presença de materiais orgânicos, porém, existem poucos dados disponíveis para uso em feridas abertas e o risco de sensibilização não deve ser esquecido. Colagenase é uma das enzimas utilizadas no debridamento químico. Ela decompõe as fibras de colágeno natural que constituem o fundo da lesão, por meio das quais os detritos permanecem aderidos ao tecido. A eficácia demonstrada pela colagenase no debridamento pode ser explicada por sua exclusiva capacidade de digerir as fibras de colágeno natural, as quais estão envolvidas na retenção de tecidos necrosados. Alguns autores citam que, além do caráter enzimático, a colagenase demonstra uma ação excitadora para o tecido de granulação, com a aceleração do seu crescimento e enchimento do vazio da lesão, bem como sua epitelização. O ensaio clínico desta enzima demonstra ainda que está indicado exclusivamente nas feridas com tecido necrótico. Profilaxia do tétano. Além desses cuidados, é sempre importante lembrar da profilaxia do tétano quando as feridas forem consideradas tetanogênicas. Não se deve perder a oportunidade de vacinar as crianças, verificar sempre o cartão de vacinação ou fazer a dose de reforço no adulto. Avaliar inclusive a necessidade de soro tetânico a depender da característica da ferida. Qual a característica de um curativo ideal? Manter a umidade no leito da ferida, manter a temperatura em torno de 37 graus no leito da ferida, observar o excesso de exudato, mantendo uma umidade ideal, prevenir a infecção, devendo ser impermeável à bactéria, permitir a sua remoção sem causar traumas no tecido neoformado, não deixar resíduo no leito da ferida, limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida, proteger contra traumas mecânicos. Curativos que utilizam coberturas autoaderentes, à base de hidrocoloides firmes transparentes. Dispensam o uso de instrumental, pacote de curativo. Recomendam-se luvas de procedimento, uma vez que o leito da ferida não vai ser trocado, após a limpeza da lesão com soro fisiológico em jato, secar a pele em volta da ferida e aplicar a cobertura que deve cobrir 2 centímetros de pele íntegra em torno da lesão. Curativos primários: alginato de cálcio, carvão ativado, ficam em contato direto com a lesão e exigem uma cobertura. Deve-se usar obrigatoriamente luvas estéreis no momento da manipulação da placa e da adaptação dela no leito da ferida. Procedimentos: lavar a mão com as técnicas corretas e fazer antisepsia com álcool glicerinado antes e após o procedimento. As pinças usadas durante o curativo devem estar com as pontas para baixo, prevenindo a contaminação. Usar gaze uma só vez. Lavar a ferida com soro fisiológico em jato, usando um frasco de soro fisiológico de 250 ml furado com uma agulha, a fim de promover pressão suficiente para a remoção de exudato da ferida e eventuais corpos estranhos. Secar a pele ao redor da ferida sem tocar no leito desta. Adequar o curativo ao tamanho da ferida. Remover o máximo as secreções, corpo estranho e tecido necrótico.
Fechar os curativos primários cobertos com gaze ou compressa, fazendo uma proteção da pele do paciente com adesivo micropouso e vedar com esparadrapo para manter o meio úmido. Observar e anotar o aspecto da lesão e o curativo realizado na papeleta e no instrumento de evolução da ferida. Coleta de culturas. Feridas, abscessos exudatos. Limpar a ferida com soro fisiológicos, coletar o material purulento na parte mais profunda da ferida, aspirando com seringa e agulha a escarificação das bordas e o material adequado para a cultura. Suaves são menos recomendados. Lesões abertas, úmidas e úlceras. Limpar ao redor da ferida com gaze embebida em álcool 70%, remover crosta com soro fisiológico, passar o suave na base e bordas, colocá-lo em meio da cultura e enviá-lo imediatamente ao laboratório. Não coletar pus emergente. Biópsia e secreção. Técnica de coletas asséptica. Deverá ser coletada pelo médico. Enviar o fragmento imediato ao laboratório. Fragmento de tecido. Colher o material especialmente colocando-o em frasco estéril ou contendo solução fisiológica estéril. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar, confira o link abaixo na descrição do vídeo. Se achou importante essas informações, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixe o seu gostei e comenta aqui abaixo o que você achou. Compartilhe também estas informações. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.